Oi, o meu nome é Márcia Jamile e eu sou administradora do site Arqueologia Egípcia. E nesse vídeo eu falarei sobre a arquitetura durante o período faraônico. Quem me acompanha no blog A Egípcia sabe que eu defini metas para este canal aqui. O decidido foi que a cada 1000 inscritos eu gravaria um vídeo sobre um tema muito especial. Pois bem, já faz um tempo que nós chegamos aos mais de 2000 inscritos. Tudo bem que no mundo da internet esse é um número bem pequeno, mas esse canal aqui é acadêmico e não é novidade nenhuma que mídias acadêmicas recebem pouca visibilidade. Então, chegar a esse número é algo muito significativo. Para comemorar essa marca alcançada, eu resolvi comentar sobre a arquitetura egípcia. Um tema muito legal que eu estava louca para falar para vocês, porque, do ponto de vista da arqueologia, possui um leque de possibilidades. Quando pensamos em arquitetura no Egito, é quase comum pensarmos de imediato nas pirâmides, nos templos de Luxor e Karnak e no Vale dos Reis. Mas, por mais incrível que pareça, essas estruturas faziam parte de uma mínima fração do que de fato era a arquitetura egípcia, porque eram lugares feitos para a elite, que por sua vez consistiam em uma pequena porcentagem da população. Por isso, não se esqueçam que paralelamente a essas construções estavam estábulos, oficinas, canais, portos, barragens, casas e assim por diante. Agora, uma coisa que vocês precisam ter em mente é que, de um modo geral, a arquitetura é pensada com um propósito, mesmo quando trata-se de um projeto bem simples, seja esperando que estoque um tipo de alimento, seja uma cabana temporária, um túmulo e assim vai. E ainda por cima ela é capaz de influenciar na percepção das pessoas em relação a uma determinada cultura. Por exemplo, Abu Simbel, o grandioso templo do faraó Ramsés II e que se encontra na fronteira do Egito com o Sudão. Ele era um tipo de propaganda de poder. Nele vemos o faraó representado gigante e também possui imagens de estrangeiros em posição de submissão e derrota. Ou o santuário de Amon em Karnak, que mantinha esse deus na escuridão e longe de olhares comuns. Isso criava a teatralidade necessária para enaltecer a importância não só desse deus, mas das pouquíssimas pessoas que tinham acesso a ele. Outro exemplo é a construção de muros ao redor de templos e de algumas casas comuns. Quando você constrói um muro, torna o que está do lado de dentro mais pessoal, isso para manter a privacidade. Também pode ser para determinar um limite, enviando um recado dizendo "você não é bem-vindo" ou "não ultrapasse". É aí que entra a materialização do poder, onde a arquitetura torna-se um agente para criar limites artificiais e perpetuar discursos. É quando igualmente observamos um dos lados mais incríveis da arquitetura, que vai além de criar prédios belos, confortáveis ou usáveis. Querem entender melhor? Olhem essa imagem. É a fachada do templo mortuário de Ramsés III, que se encontra em Medinet Habu. Para muitos de nós pode não parecer nada demais, contudo, para algumas pessoas religiosas da antiguidade egípcia, passava uma mensagem poderosa. Porém, antes de explicar o motivo, eu preciso falar um pouco sobre uma das divindades egípcias mais importantes, o deus Ra, que era representado pelo Sol. De acordo com uma das lendas de criação do mundo, antes tudo se resumia a um oceano primordial chamado Num. Porém, um monte de terra emergiu dele, e no seu topo surgiu uma flor de lótus, de onde saiu o deus Ra, que deu início então à criação. E desde então, ele também tem navegado todos os dias no céu, surgindo todas as manhãs no horizonte, criando assim a diferença entre o dia e a noite. Agora observe novamente essa imagem. Caso você tenha um conhecimento muito básico de linguagem hieroglífica e uma mente um pouco mais questionadora, provavelmente já notou que essa fachada lembra um determinado símbolo, o Akhet, cuja tradução é o horizonte. Guardem essa informação, precisaremos dela mais adiante. Quando falamos sobre paisagem arqueológica, não estamos falando somente de modificações físicas, que seria a criação de casas, templos, portos e assim por diante, mas também da domesticação da paisagem. É onde entra novamente o olhar atento do pesquisador. Se observarmos, por exemplo, as pirâmides durante o Antigo Reino, entendemos que elas exerceram o papel de guardar os corpos das pessoas da alta realeza, mas elas também tinham um significado sagrado. Porém, com a chegada do novo império, elas caíram em desuso, e o faraó e a sua família passaram a ser sepultados em sepulturas subterrâneas no Vale dos Reis. Mas olhem bem para essa imagem. Vocês não conseguem ver uma forma reconhecível? Esse é o Monte El-Qunum. E é graças a ele que muitas arqueólogas e arqueólogos acreditam que a escolha desse vale para ser o cemitério dos faraós não foi por acaso. Há pouco comentei sobre um monte de terra que emergiu do Num. Pois bem, acredita-se que foi por conta desse monte que os montes funerários, as mastabas e as pirâmides foram idealizadas, e que também o El-Qunum foi considerado durante a escolha do Vale dos Reis para virar uma necrópole. Também temos o caso do faraó Akhenaton, que também nesse período resolveu criar uma cidade do zero para honrar ao deus Sol Aton.
Em seus registros escritos, o rei sugere que recebeu um sinal divino apontando onde ele deveria criar a sua cidade. E ao que tudo indica, ele não estava mentindo, porque se observarmos o horizonte da cidade, adivinha o que a gente pode ver? Isso te lembra algo? É o Akhet, aquele símbolo hieroglífico presente nos templos. Alguns colegas acadêmicos acreditam que foi graças a essa imagem que Akhenaton deu à sua cidade o nome de Akhetaton, horizonte de Aton. Uma coisa sobre os templos egípcios é que o seu design, de uma forma geral, era inspirado nas coisas da natureza. No caso dos pilones era o Akhet, o horizonte de onde o sol surgia. E as colunas representavam vegetais aquáticos, tais como o papiro e a lótus. Com essa ilustração do templo de Karnak no seu auge, dá para explicar melhor o que eu quero dizer. Aqui vocês podem enxergar o pilono, que é o que eu falei, do símbolo do Akhet, e aqui estão a área das colunas. Aqui também tem alguns obeliscos, que alguns pesquisadores relacionam com os raios do sol. Aqui um lago artificial, que também relaciona muito com o oceano primordial. E aqui os muros, que eu falei bem lá no início do vídeo. Quando olhamos livros didáticos, eles normalmente nos apresentam 3 momentos na arquitetura funerária da elite: as mastabas, as pirâmides e os hipogéus. Mas a verdade é que as estruturas funerárias eram bem mais variadas e independem do período. Por exemplo, durante o pré-dinástico, período anterior ao governo dos faraós, os túmulos dos reis governantes eram poços cavados na areia. A exemplo da tumba Ujota, encontrada em Ábidos e datada da dinastia Zero. Ela trata-se de uma rede de 12 câmaras, o que pode significar que tinha como missão transmitir a ideia de que ali era de fato uma morada para o pós-vida. Ela, inclusive, possui portas minúsculas de 15 cm por 1 metro de altura, para simular passagens de um cômodo a outro. No passado, o seu teto era coberto por vigas de madeira, esteiras, tijolos de barro, argamassa e provavelmente areia e cascalho, criando um aterro artificial, também conhecido como monte funerário, que eu já citei anteriormente. Foram esses montes funerários que mais tarde influenciaram a criação das mastabas, um tipo de estrutura arquitetônica funerária construída com tijolos de lama que seria adotada nos séculos seguintes pelos reis. É com a chegada da terceira dinastia que os reis passaram a ser sepultados em pirâmides. O crédito de ter sido o primeiro egípcio a construir esse tipo de sepultura e com pedra calcária foi dado ao arquiteto Imhotep. Foi ele o responsável pela construção da primeira pirâmide, a chamada de pirâmide escalonada ou pirâmide de degraus. O conhecemos porque o nome dele foi gravado em uma estátua do próprio rei de Djoser, o que era uma grande honra. Imhotep, a princípio, construiu uma mastaba retangular, sobre um poço escavado na própria rocha. E em algum momento da construção resolveu empilhar 4 mastabas, criando assim a primeira pirâmide egípcia. Essa construção foi considerada um marco na arquitetura, não só tumular, mas também de templos. Os egípcios atribuíram tanta importância a ela que séculos mais tarde Imhotep viria a ser cultuado como uma divindade, da medicina todavia. Nas gerações seguintes, ocorre uma mudança no design das pirâmides, ocorrida durante o reinado do faraó Snefru. Ele quis seguir um caminho diferente do de Djoser, decidindo que seria sepultado em uma pirâmide não de degraus, mas de paredes lisas. É aí que vemos um dos momentos de tentativa e erro mais notáveis da antiguidade egípcia, porque Snefru não teve somente uma, mas 3 pirâmides: a pirâmide de Meidum, a pirâmide roboidal e a pirâmide vermelha. A de Meidum era um protótipo da de Djoser, só que bem maior, alcançando cerca de 90 metros de altura. Alguns pesquisadores acreditam que em algum momento da obra resolveram mudar o desenho do edifício, e algo não deu certo. Então foi quando partiram para a pirâmide roboidal em Dashur. Como vocês podem observar, ela possui 2 declives, onde a base é bem mais íngreme. A explicação para esse formato peculiar é que ocorreu algum problema técnico, provavelmente um erro de cálculo, e os construtores precisaram mudar o ângulo do topo da pirâmide para que a base não sofresse com toda a pressão e o edifício colapsasse. Foi uma ideia inteligente, mas não perfeita. Ainda não era o que queriam. Foi quando voltaram para Dashur e construíram a pirâmide vermelha. É a imagem dela que inspirou os futuros construtores de pirâmides egípcias, a exemplo das de Gizar. Esse formato para uma estrutura tumular faraônica é totalmente mérito das pessoas que trabalharam para Snefru. Com a morte do rei, quem assumiu o trono é o seu filho Khufu. Ele nomeou um homem chamado Emiunu para ser o arquiteto da sua tumba, que deveria superar a pirâmide vermelha. De fato, Emiunu superou as expectativas e conseguiu construir a grande pirâmide de Gizar.
considerada já na antiguidade como uma das 7 maravilhas do mundo, sendo a única ainda de pé. Por ter sido tão bem sucedido, Eminonu teve o privilégio de ser sepultado próximo à sua criação. Porém, para se construir um monumento tão grande e que necessitou de uma mão de obra extremamente especializada, claro que teve seu grande preço. E histórias do quanto a construção da Grande Pirâmide teria sido dispendiosa repercutiu até mesmo durante o período de dominação grega, muitos milênios depois. Ao menos é o que nos diz os textos de Heródoto, que fez uma mini biografia do rei Khufu, apontando-o como um governante autoritário e sem escrúpulos. Se isso é verdade, já é outra história. O fato é que a economia do Egito ficou tão quebrada que os reis seguintes precisaram procurar alternativas mais econômicas para construir suas pirâmides. Ao final, ao longo de todo o antigo reino, foram construídas centenas dessas estruturas, tanto para reis como para rainhas. Porém, a construção desse tipo de tumba caiu em desuso entre os governantes nos períodos seguintes. Demoraria muitos séculos para que a realeza voltasse a ser inumada nesse tipo de sepultura. Não sabemos como foram construídas as pirâmides. O que possuímos são alguns palpites baseados na iconografia e na arqueologia experimental, que é um ramo da arqueologia onde artefatos são criados com antigas técnicas e ferramentas, para tentar entender como muitos desses objetos foram construídos no passado. Contudo, sabemos quem as construiu. Na verdade, muitas das pessoas responsáveis pela construção da pirâmide de Giza tiveram permissão de pôr a sua tumba no local. Por conta disso, conhecemos líderes de equipe, como se alimentavam, tratamentos médicos e assim vai. Sabemos também que não se tratavam de escravos, como por muito tempo se defendeu. Outro detalhe sobre a identidade dessas pessoas está no interior da Grande Pirâmide. Nenhuma das 3 pirâmides do Platô de Giza possui inscrições religiosas, mas a de Khufu contém algumas das suas pedras inscrições hieroglíficas apontando os nomes das equipes de trabalho. Quando se fala em construção de pirâmides ou de qualquer outro monumento da antiguidade, é muito importante que a gente não leve valores da contemporaneidade para o passado. Hoje, quando uma obra é planejada, pensa-se que quanto mais rápido ela ficar pronta, perfeito, ou melhor, que tempo é dinheiro. Mas no Egito, o tempo era entendido de uma forma diferente. Uma obra de uma tumba poderia se arrastar por anos, para eles não fazia a menor diferença. Fora que não ocorria somente um envolvimento econômico entre os construtores e a obra, mas também um envolvimento emocional. Entendo que alguns realmente acreditavam que estavam construindo um lar para o corpo de uma pessoa muito importante e que essa pessoa tinha uma relação intrínseca com os deuses. Lembre-se que a educação naquela época era muito deficiente, eram poucos os letrados e para muitos era aquela a realidade da vida. Esse modelo foi disponibilizado pela Edições Del Prado para mostrar como provavelmente as pedras eram puxadas até a área de construção das pirâmides. Uma das poucas coisas que a gente tem certeza acerca da construção das pirâmides é o local de onde foram tiradas as pedras calcárias, porque existe um texto que fala que elas foram retiradas da região do Cairo e transportadas de navio por um canal, e daí a gente já não tem detalhes porque o papiro está fragmentado. Mas por conta da arqueologia experimental e também da análise iconográfica, sabemos que os egípcios costumavam usar trenós para puxar coisas muito pesadas. Então, por conta desses trabalhos de arqueologia experimental, foi possível saber que realmente várias pessoas juntas conseguem puxar um trenó com algo muito pesado como uma pedra do tamanho das utilizadas para construir as pirâmides, principalmente se foi uma superfície coberta por uma rampa de barro úmido. Agora, dando um salto temporal, indo para o Novo Império, é que temos o início dos sepultamentos lá no já citado Vale dos Reis. Até o momento foram encontrados no local 64 tumbas. Não se sabe exatamente quem foi a primeira pessoa a ser sepultada lá. Existem muitos debates acerca disso. Alguns acreditam que teria sido o faraó Tutmés I, já outros acadêmicos acham que foi a faraó Hatshepsut. Foi somente há alguns anos que os arqueólogos começaram a entender de fato a dimensão dessa grande necrópole. No local existem tumbas pequenas, outras inacabadas e algumas outras de grandes proporções, compostas por longos corredores estreitos e íngremes, cavados na rocha que descem para câmaras funerárias a centenas de metros, como é o caso da KV-20, onde foi encontrado o sarcófago da faraó Hatshepsut. Igualmente às pirâmides, nós podemos notar a perícia dos antigos engenheiros. Por exemplo, algumas tumbas possuem poços cuja real finalidade é desconhecida, mas que é bem possível que se tratassem de poços piloto, que indicaria a qualidade da rocha e o rumo do restante da obra, indicando até que profundidade os pedreiros poderiam cavar. É preciso citar que pirâmides pequenas chegaram a ser edificadas nesse período.
mas por cidadãos comuns que eram sepultados em tumbas subterrâneas, cuja entrada possuía uma estrutura piramidal feita de tijolo de barro. Graças às escavações arqueológicas e à análise de iconografia, sabemos como eram esses edifícios. Agora, independente se um templo, uma pirâmide ou uma tumba subterrânea, o que muitas pessoas se perguntam é como pedras como o calcário e o granito foram esculpidas. A resposta é que foi tudo feito no trabalho braçal mesmo e com muita, mas muita paciência. Aí força no músculo, porque durante uma aula de arqueologia experimental eu senti o que é ficar batendo uma pedra na outra, e é uma coisa realmente muito dolorosa para quem não está acostumado. Aí imagina esculpir uma pedra para uma pirâmide ou esculpir um obelisco inteiro, usando somente coisas como cinzas de cobre ou bronze, artefatos líticos, marreta de madeira ou diabásio. Eu, sinceramente, sinto muita pena das costas de um indivíduo desse no final do dia. Para variar, muitos deles trabalhavam em situações de periculosidade. Sabemos, por exemplo, casos de pessoas que quebraram os ossos durante a construção de pirâmides, fora a poeira e a fumaça que acabavam inalando enquanto escavavam os sinuosos corredores das tumbas subterrâneas. A gente sabe que eles possuíam acompanhamento médico, mas certamente muitas dessas situações originavam problemas de saúde que eles levariam para a vida toda. Agora, uma coisa engraçada sobre esse assunto, e que foi o que me motivou a gravar esse vídeo, é que a maioria dos leitores que escrevem para mim perguntando sobre a arquitetura egípcia raramente pergunta como eram as casas, principalmente as casas das pessoas de fora da realeza. E isso me deixa impressionada justamente porque é a casa das pessoas, tem coisa mais íntima do que a nossa própria casa e, assim, não despertar curiosidade. Se eu fosse uma garota que vivesse em uma grande cidade da época faraônica, eu poderia caminhar entre estreitas ruelas ou mesmo em grandes avenidas, ver casas brancas ou com enfeites coloridos, caminhar entre estábulos, nadar em uma piscina, brincar perto de um farol ou de um porto. O problema é que, ao contrário das pirâmides ou de templos, esses lugares se degradaram muito facilmente por conta do material em que eles foram feitos, ou porque foram destruídos para dar espaço para uma nova cidade. Para mostrar como eram algumas das casas durante o faraônico, eu trouxe aqui essas maquetes. No caso aqui seria a casa de uma pessoa um pouquinho mais abastada, não seria uma pessoa rica, mas uma pessoa de posses. Sim, existiam casas com 2 andares na antiguidade egípcia. E no caso dessa aqui é inspirada na casa, eu acho que de um escriba. Aqui eu coloquei esse andaime aqui só para simular como é que eles faziam a parte de cima, né? Porque de fato existiam andaimes de madeira. A casa ela era feita de adobe e quem tinha dinheiro poderia revestir com gesso. E no caso, aqui não mostra, mas eles poderiam polir a casa. Uma das minhas partes favoritas aqui nessa maquete é a porta. Ela pode parecer um pouquinho fina, mas na verdade é que as casas egípcias, de fato, as portas eram um pouquinho mais finas e elas tendiam a ser um pouquinho maiores. E essa aqui seria a casa de alguém mais simples. Eu deixei ela somente com essa coloração para mostrar que poderia não ser revestida de gesso, porque gesso era um pouquinho mais caro, já que você tem todo um processo para criar esse material. E normalmente uma casa dessa poderia ter uma escada lateral ou uma escada no fundo dela. Só que no caso eu resolvi deixar somente uma escada de madeira mesmo, porque eu acredito que poderiam fazer isso mesmo. E uma coisa interessante das casas egípcias, principalmente das pessoas mais simples, é que eles tinham uma laje, já que o Egito é um local quente. Então eles poderiam ter uma laje para o pessoal fazer as coisas mais simples, ou então receber os amigos, e poderiam colocar uma tenda em cima para ficar bem mais fresco. No caso dessa aqui, não é uma residência. Na verdade, isso aqui é um modelo inspirado em uma maquete de um matadouro egípcio. Na maquete original, tem essa lajezinha aqui e eles deixaram umas coisinhas que parecem ser carne secando. Aí, no caso, tinha a entrada aqui, a escadinha que levava, essa madeira e o depósito aqui dentro. Agora, no caso de uma casa de uma pessoa muito, muito rica, ela já era bem maior. Por exemplo, a planta dessa casa aqui. Essa é uma casa de Amarna. E aqui dá pra ver os estábulos, a área da piscina, a área de convívio, os quartos, salas, a área dos armazéns e assim vai. E no caso dos palácios reais, nós sabemos que eles poderiam ser bem coloridos, tinham azulejos, só não sabemos exatamente como era o formato deles, porque infelizmente nós não temos nenhum exemplo de pé, embora existam sítios de palácio, como é o caso do Palácio de Malcata.
Um evento natural que ocorria todos os anos eram as cheias do Nilo. Esperava-se que elas chegassem sempre em equilíbrio, porque se fossem fracas poderiam não ser o bastante para semear todo o país, o que poderia gerar uma crise alimentícia. Já se fossem fortes, alagariam casas e campos, apodrecendo as plantações. E foi tentando evitar isso que barragens de contenções foram construídas. Uma das mais famosas foi a que protegeu a cidade de Mennefer, conhecida entre os gregos como Mênfis, a primeira capital do Egito. Uma curiosidade é que Mênfis possuiu diferentes nomes ao longo da sua existência, e um deles foi Imburreti, que significa muralha branca. E ainda temos os famosos canais, que além de terem sido utilizados para otimizar a irrigação, eles também eram utilizados como hidrovias, seguindo de leste para oeste, permitindo assim que embarcações pudessem levar mercadorias para diferentes pontos do país. Na internet é possível encontrar vários modelos digitais que mostram detalhes arquitetônicos de alguns sítios arqueológicos, mais especificamente aqueles que possuem templos, palácios e túmulos. Isso para que cada interessado tenha ideia de dimensões e onde cada coisa estava disposta. Então disponibilizarei alguns desses links aqui na descrição para que vocês possam aprender e se divertir ao mesmo tempo. Eu fiz um super resumão sobre a arquitetura egípcia e claro, deixei muita coisa de fora. Porém, caso seja do interesse de vocês, eu posso fazer um vídeo mais específico sobre um determinado tipo de edifício. É só deixar a sugestão aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir para que eu saiba que gostou desse tema. E caso não seja inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Eu também possuo um canal solo, qual convido vocês a conhecer. O link está aqui na descrição. Nele eu falo sobre assuntos variados. E caso queira comprar o meu livro, o Uma Viagem pelo Nilo, o link também está aqui na descrição. E para saber novidades sobre descobertas arqueológicas no Egito ou sobre o meu trabalho, siga-me nas redes sociais. Eu e o Arqueologia Egípcia temos Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. E obrigada por assistir esse vídeo e continue acessando o site.